Boa tarde a todos que estão escutando mais um podcast sobre leituras psicanalíticas. Nós vamos trabalhar um texto, né, que, na verdade, foi uma conferência dada pelo Marcos André Vieira e o Romildo do Regos Barros, né, O que Fazem as Mães, que foi um título intitulado, foi um título, né, denominado As Mães Lacanianas. E como nós estamos trabalhando no seminário 3 das psicoses, a gente parou só para ler esse título, para poder dar nome às figuras que aparecem no esquema L da psicose, né, de como se dá esse esquema L, nomeando, trazendo para a praxis clínica, né, os agentes, né, que fazem com que o esquema L na psicose ele possa funcionar. Então, trouxemos a mãe crocodilo, né, que é a história, na verdade, das mães, dos grandes psicóticos, e também vai pegar uma parte da questão, da problemática da devastação feminina, né? Porque é um tipo de loucura da feminilidade, típica da feminilidade, que em ambos os casos eles têm a ver com o lugar de desejo que a criança vai ocupar, né? Nessa família. Então, vamos começar a leitura. Agradeço a Rafael Elpes, que é escritor, economista, e agora está fazendo sua formação em psicanálise, e Anglebson Barros, que é historiador, né? A Roberta Portugal, que é doutora em análise do discurso, e ela vai contribuir bastante com a gente também, quando ela vai colocando essas questões e traduzindo a partir do ponto de vista das ideologias burguesas, né, assim como Anglebson também, assim como Rafael, a gente vai tentar trazer esse discurso da metapsicologia um pouquinho mais para essa praxis clínica, ok? Então, a gente vai trazer alguns estudos de caso, alguns exemplos, as pessoas não vão ser, que nós vamos discutir aqui, elas não vão ser identificadas, e que a gente vai poder trabalhar para trazer essa teoria para a Terra. Então, vamos lá. Com você, Roberta. Boa tarde, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu vou começar do primeiro parágrafo. Vou colocar. Deixa eu ver. Eu vou começar do meio do primeiro parágrafo, porque eu acho que tem algo mais interessante, porque no início ele só diz, né, onde que eles fizeram o texto, onde foi feita a discussão. Então, lá na quinta linha, na sexta linha, eles vão dizer assim: os pais sumiram. Talvez sejam as mães hoje aquelas que desempenham a função paterna. As mães desempenhando a função paterna, a princípio não seria tão estranho. É uma função e justamente por isso ela não se confunde com aquele que a desempenha. Não está necessariamente condicionada nem mesmo ao sexo biológico de quem a sustenta. Poderíamos até mesmo imaginar uma mesma pessoa desempenhando as duas funções, mãe e pai. Por que não? Mas será, então, que a função paterna, tal como Lacan descreveu, estaria mudada pelo fato das mães estarem desempenhando-a? Começamos por aí. Depois a coisa caminhou. Em vez de nos concentrarmos na função, resolvemos alargar o foco, abordando a cada vez uma figura materna. Apesar da pluralidade, entendo este percurso com as mães como um modo de interrogar o outro lado da moeda lacaniana. Porque o lado paterno é bastante conhecido. Ele é até usado como argumento contra Lacan, como se ele descuidasse da mãe, portanto, falar em pai. As mães lacanianas são nosso modo de acessar as ferramentas desenvolvidas por Lacan com relação à família e à subjetivação necessária para uma criança dizer eu sou eu, a partir de outro ângulo. Queremos visitar a mãe como alguém se constitui em seu corpo, em seu gozo, em sua identidade no campo social.
Nesse jogo, que Freud chamou complexo de Édipo e também complexo de castração, e que Lacan tomou, logificando-os, formalizando-os em um só processo que chamamos desde então simplesmente de Édipo. Assim, procedendo, estaremos ao mesmo tempo interrogando os limites da função paterna. Onde foram parar os pais? E os sujeitos da culpa? Onde foram parar os neuróticos? Quais seriam os limites da função paterna como ordenadora da subjetividade? Não, por enquanto não. Assim, na hora que entrar no esquema L, eu faço algumas observações. O que Roberta falou é muito interessante, né? Onde foi parar esses pais? Eles têm essa perda da função paterna, ela tem a ver, ela começa ali na queda da Bastilha, é uma questão histórica, tá, gente? Queda da Bastilha, então você tem um desmonte daquela estrutura familiar rural, em que os papéis, eles passam, por exemplo, existia, lógico que existe os restos disso, que a gente vai chamar de patriarcado, certo? Que é o resto, é aquilo que sobrou, é aquilo do gozo, da ordem do gozo, certo? Em que você tinha o pai como ordenador, essa função que ordena e que cria o desejo. Com a queda da Bastilha e a modificação total, né? Você sai da Idade Média, você entra numa modernidade, numa revolução burguesa, liberdade, igualdade, fraternidade, que na época, apesar de ser burguesa, foi revolucionário. O próprio Lenin, ele vai dizer, porque se você sai da Idade Média para entrar no capitalismo, já é um avanço. Né? A Idade Média queimava as mulheres na fogueira. Né? E você diminuir esse poder do pai, né? E dar, às vezes, também a mãe, né? Como lugar político, etc. e tal. Só que as mulheres serão reservadas outras questões, que seriam que diz respeito à reprodução familiar, etc. e tal. Essa mudança da estrutura, tanto econômica, eu estou falando, se Anglepson, se você quiser explicar um pouco sobre isso, você que é historiador, fica à vontade. Não, pode concluir que qualquer Se coisa. eu falar uma besteira, você me corrige. Uhum. Rafael e Roberta também, tá bom? Você vai ter o resto disso tudo, né? Em que a mulher ela permanece no lar, cuidando dos filhos. E com o capitalismo, você vai ter um outro tipo de relação das mães com o filho. O capitalismo é o império do gozo, é o império das mercadorias, né? É o império da alienação, em que aquilo que os filósofos já colocavam, né, esse objetuar, né, que você vai encontrar muito em Freud, como a das Ding, etc. e tal, essa sensação de esvaziamento subjetivo, ele, no capitalismo, ele toma outra forma, né? Ele toma a forma de um gozo, né? Porque nós vivemos no imperativo do gozo. Todos temos que gozar, né? Esse é o nosso superego. Porque quando você tem o enfraquecimento do pai, né? Mas o pai não como lei, não como repressão, mas como ato de amor, porque, entendam, esse pai que a psicanálise interpreta não é o pai autoritário da Idade Média, é o pai do amor, é o pai que interdita por amor à mulher, aquela mulher, né? Então ele vai dizer assim, olha, peraí, eu te dei o que você quis, né? Que é essa criança, mas olha para mim, você não pode apenas dar de mamar para ela, você tem que dar o peito para mim também. Outras coisas também, peito não, porque eu não só quero peito, eu quero outras coisas. Que é o que ele vai colocar no texto, né? Desse grandalhão que chega em casa
E é quando a mãe olha para o filho e diz assim, olha, você agora vai dormir que eu vou preparar o jantar para o papai, que é para eles poderem ter essa intimidade. E que a criança ela vai entrar no imaginário, a questão da relação entre o pai e a mãe, o ciúme da mãe, que é essa entrada no complexo de Édipo. Alguém quer colocar alguma coisa? Essa passagem aí, inclusive do texto e sua fala, me lembrou aquela música do Erasmo Carlos, né? Mulher, Sexo Frágil. Tem um trecho na música que ele fala mais ou menos isso, né? Quando eu chego em casa, à noitinha, quero uma mulher só minha, mas para quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito, né? O outro já reclama sua mãe, o outro quer o amor que ela tiver. Né? Ou seja, essa questão da disputa. Mas esse protagonismo do feminino na Revolução Francesa, de fato, e tanto que o período pós-revolucionário, né, quando eles começam a instituir a República como ideal de forma de governo do Estado, é a mulher que vai ser simbolizada, né, pela mulher expondo um dos seios. Né? Isso vai ser uma simbologia que após a Revolução Francesa, os pós-revolucionários vão utilizar como a República, né? Ou seja, um ser feminino. Né? Embora que, por exemplo, o voto feminino na França vai ser instituído depois da instituição do voto feminino aqui no Brasil. Né? Rafael quer fazer uma análise deleuziana, porque nós somos aqui é lacanianos e deleuzianos, a gente não briga, não. Quer fazer uma Não, análise? mas Deleuze não encaixa tanto aí nesse momento ainda não. Assim, acho melhor ficar com Lacan mesmo, por enquanto. Mas querendo fazer a intervenção, porque aqui a gente trabalha as ideias, são ideias que são contrárias, né? Porque a filosofia, a ciência, ela só evolui a partir do contraditório, né? Se todo mundo concordar, a gente cria uma seita, que não é a nossa intenção. Tem uma parte aqui que eu queria ler para você, a respeito da mãe crocodilo, que eu acho muito interessante, que é a mãe da psicose, né? Que Lacan ele vai dizer assim, se eu não me engano, isso vai estar no seminário 4, que ele vai dizer, o papel da mãe é o desejo da mãe. Digo-lhes coisas simples, estou improvisando. Devo dizer, há um rolo de pedra, é claro, que está em potência, no nível da bocarra. Isso retém, isso emperra, é o que se chama falo. A mãe é isso aí. Esse grande crocodilo cuja bocarra todos vocês estão. A mãe é isso. E que a demanda materna e o desejo materno, ele vem nesse companheirismo, nessa junção do pai com a mãe. Não pode haver disputas em que um e o outro, né, eles se complementam e, inclusive, é a mãe que abre as portas para o pai. Toda a formação, a imagem que a gente tem do nosso pai é a nossa mãe que nos deu. Porque é a mãe que abre as portas para que o pai possa entrar na família. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que para facilitar assim, a visualização dessa questão do papel que a mãe adquire nessa relação, eu acho que o ideal seria a gente substituir essa imagem da mãe por um desejo. Tipo assim, né? Nesse caso, assim, né? A mãe, ela é equivalente a um desejo, né? E por que a gente iguala a mãe ao desejo, assim, né? Porque a gente só pode igualar a mãe ao desejo, a gente só podemos igualar a mãe ao desejo da mãe, porque a mãe não devora seu filho. Ou seja, há algo que impede ela introjetar de volta essa criança por puro gozo. Né? Eu acho que a questão, aí o limite que o nome do pai vem é justamente nesse sentido, né? Tipo assim, é para a mãe realmente ter um freio nessa relação, né? Assim, porque senão a mãe, aí a gente pode pensar até em questões mais míticas, né? Assim, dessa mãe
devorando o filho, como existem algumas imagens nesse sentido, né? Então, eu penso que a gente tem que pensar esse desejo da mãe, ele já conta, né, com a operação do nome do pai. Assim, né? Porque, e aí isso me remete a uma coisa muito engraçada, assim, que quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, né? O que seria então de uma criança se a gente tivesse não só a ausência desse nome do pai associado a uma mãe psicótica? O que daria nessa situação? Né? Porque a gente está reduplicando a ausência do nome do pai, né? Tipo assim, a gente reduplica a ausência do nome do pai na medida em que esse nome do pai não entra nesse processo em relação à mãe, na mediação entre a mãe e a criança, e ao mesmo tempo a gente pode pensar o que é uma mãe psicótica, que é uma mãe que já não tem o nome do pai. Né? É uma questão interessante, eu pensei muito nisso, nesse sentido. Pergunta fantástica. Alguém gostaria de falar um pouco sobre isso? O que é que vocês acham? Qual a opinião? Uma mãe psicótica, uma mãe que não tem, né? Em que o inconsciente dela está a céu aberto e que ela realmente toma essa criança, né? Como uma parte de si, né? Essa criança, ela vai ser um apêndice dessa mãe. Não vai existir. E associado a isso, um pai que também não faz o papel de colocar o nome do pai. Como é que ficaria uma criança nessa situação, né? Você respondeu o que seria a folia D. Aí vamos ter a questão da loucura 2. Aimee, né? Os primeiros escritos de Lacan, Lacan, ele trabalhou com investigação forense. Então, nós temos o caso Aimee, que é o mais conhecido. Nós temos... tem outros casos que Lacan ele vai... As irmãs Papin, ou irmãs Papin, vocês podem encontrar esse filme. Eu acho muito interessante a gente discutir, inclusive esse filme, a gente que está aqui, que estamos estudando a psicanálise, etc. e tal, que é praticamente um cartel, só está faltando mais um, que seria entre elas, né? Em que a mãe ela percebe esse filho, então ela já é em si a mãe crocodilo. Então você vai ter casos que é do folia D, em que esse filho ele vai ser parte dessa mãe, não vai haver separação. Eu lembro que tem um caso, Anglepson deve conhecer, eu não sei se Roberta chegou a conhecer, mas em Campina Grande tinha uma mãe e uma filha que elas andavam juntas. Você lembra disso, Anglepson, que elas andavam bem maquiadas, elas batiam as 7 partidas do mundo de Campina? Não, vai contando aí que posso já lembrar, viu mas essas agora... figuras? Era uma mãe e uma filha. Elas andavam super maquiadas e elas passavam o tempo inteiro deambulando na rua. Em que uma era o reflexo da outra. As duas eram uma só. Não tinha pai. E aí elas andavam pelo meio da rua. O pessoal xingava, diziam que elas eram prostitutas, etc. e tal. Mas ali era um caso clássico de folia D. E que elas procuravam homens, né? Saia procurando, catando macho no meio da rua, como diz na Paraíba. Por isso que as pessoas diziam que elas eram prostitutas. Elas eram duas mulheres loiras. Elas eram loiras e elas andavam bem pintadas, com roupas extravagantes. Você nunca viu essas duas figuras, Anglepson, lá em Campina? Não, nunca cheguei a ver, não. O contato que eu tive foi quando a mãe adoece, e aí ela queria ficar perto da mãe no hospital, mas não podia ficar, etc e tal. Na época eu estava na emergência psiquiátrica, eu tentei explicar para o pessoal que eu já conhecia aquele caso que eu via sempre caminhando pelo centro da cidade, quando eu vinha da escola, desde criança que eu já via aquelas duas passando. Mas o pessoal não entendeu,
porque esse termo, né, delírio A2, ele ainda é muito desconhecido, né? Que a gente vai chamar de loucura compartilhada, etc. e tal. Acho que eu respondi sua pergunta, Rafael. Respondeu sim. É porque, na verdade, assim, entrando um pouco mais no esquema L, assim, né? Esse esquema L, assim, voltando um pouco mais para Lacan, assim, né? Ele, na verdade, tem a função, né, de destacar, né, como o sujeito psicótico ele se estrutura de maneira diferente em sua relação com o outro e com a linguagem em comparação com a neurose, né? Essa é a função do esquema L, né? Mostrar essa diferença, né, que o sujeito vai se estruturar em relação ao outro, diferente da neurose, né? Assim. E aí, basicamente, a gente pode resumir assim, né? O que acontece que o esquema L, né, existe numa ponta o sujeito, na outra o grande outro, na outra o eu ideal, né, que é o Azinho linha, né, e o objeto imaginário, que é o Azinho pequeno. Né, assim, o que acontece na psicose, né, é que acontecem umas falhas nas ligações entre essas relações, né? É, E o esquema L, assim, ele visa mais, assim, ser uma ferramenta, né, para analisar como essas falhas e esses desvios estruturais afetam a vida psíquica do sujeito psicótico. Basicamente, o esquema L é isso, né? Roberta, perfeito, viu, Rafael? Roberta, como analista de discurso, Ian Glebson como historiador, e agora praticamente psicólogo, né? Exagero. Já que ele agora está com a disciplina, não sei o que foi não sei por que deram esse castigo. Não, tem uma explicação. De cuidar, né, de desenvolver a inteligência emocional dos alunos e dar amparo psicológico. Vocês querem colocar alguma coisa? Roberta e depois a Glebson, porque primeiro as damas. Não. Só ouvindo vocês agora. Só para sintetizar, Análise do assim, a discurso questão. viria isso. Hein, Roberta? Análise do discurso. Como é que viria essa discussão da gente? Ana, eu estou tentando pensar ainda. Eu não consegui. Mas eu tô pensando e depois eu tento pensar, falar alguma coisa. Pronto, você pensa, e aí, Anglebson, quer colocar alguma coisa? Não, só explicar essa chegada, né, no componente curricular eletivo, que não foi necessariamente assim. Na verdade, eu passei 3 anos trabalhando dentro da Secretaria de Educação e no final do ano passado pedi para voltar e para a escola onde fui lotado, né, não tinha mais vaga para o componente curricular de História. Então, me ofereceram essa eletiva, né, nessa dinâmica da educação integral, que é na verdade, o que há por trás do projeto Caminhar é uma intenção, né, do Instituto Lehman em trazer, digamos, um suporte emocional mais aos moldes do Instituto, né, que seria a questão de trabalhar o discurso da positividade e tal. Então, o desafio hoje tem sido quebrar isso para ouvir de fato quais são as angústias, né, dessas crianças, pré-adolescentes, que estão nesse turbilhão, né, dessa educação pública com essa lógica privada, né, de mercado. Então, esse tem sido um desafio muito grande, porque a gente vê numa ponta esses alunos vivenciando a precariedade, né, dos serviços públicos, do lugar que moram, né, a falta de segurança alimentar. Na escola, sem haver também estrutura e suporte, né, adequado para isso, o que nos cabe é ouvir. A gente escuta vários casos, né, entre os quais a gente destaca também esse papel
das mães, né, que são, digamos assim, em número, elas são mais presentes na escola, mas ao mesmo tempo também elas têm uma postura muito defensiva, no sentido de dizer, eu estou cuidando, né? Quem cuida disso aqui sou eu. A exemplo, só para a gente concluir, de uma aula de pré-história que fiz no 6º ano, isso não agora, né, mas numa aula de história, há uns 3 anos atrás, e falando da teoria da evolução, e a menina chegou em casa, né, casa de uma família evangélica, e disse à mãe, e a mãe veio falar comigo, dizer que aquela educação ali cabia a ela, né, ou seja, ela não permitia que a escola deixasse a menina com dúvida, porque a menina chegou em casa com muitas dúvidas sobre a questão da Bíblia, né, da teoria criacionista e tal. E aí você fica, né, nessa situação de o que fazer agora, né? Porque se por um lado você tem a escola trabalhando ou tentando trabalhar essa questão do método científico, por outro você tem a mãe, que é um lado afetivo, né, muito forte para a criança, né? E que a gente tem realmente essa questão de vínculo, né, de escola com família, mas que fica justamente, a gente fica nesse conflito, né, de como trabalhar esse emocional, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista social e do afeto. Né? Aí, voltando àquela pergunta de Rafael, que eu achei interessantíssima, muito obrigada pela pergunta. Nos primeiros escritos Lacan, que é o Lacan da psicologia forense, ele vai falar sobre, ele vai definir a loucura simultânea. Então, você vai ter casos que ele analisa, e aí eu vou deixar na curiosidade para o pessoal procurar para ler, tá? Que é a mãe e a filha Rob, que é um caso que ele analisa. Não vou falar muito sobre isso, que é para o pessoal ler para poder entender. A mãe e a filha Go, porque essas questões acontecem entre mãe e filha. Com o filho homem, ele já está ferrado. Depois eu explico por quê. E o caso das irmãs Papin, ou Papin, que eu não sei como é que se pronuncia em francês, e você vai ter, né, você vai ter esse tipo de loucura. Qual é a questão? Né? Qual é a cura? Existe uma cura. Quando você separa geograficamente as duas, aquela que é, no caso, a mãe, que é esquizofrênica, é ela quem vai apresentar os sintomas. A filha, ela se cura. Isso sempre acontece, pode acontecer também entre marido e mulher, companheiro e companheira, mas como é que você sabe? Como é que é fácil? O que não é, a gente vai chamar isso de psicose induzida. Aquele que não é psicótico, ele vai se curar quando ele se afasta geograficamente. E aquele que é o esquizofrênico, o verdadeiro esquizofrênico, ele vai cronificar. Quando é filho e mãe, eu lembro muito de um caso que eu atendia, que não havia essa separação, que um pai, a gente chamava no CAPS de pai banana, que era aquele pai que nunca participava, porque chegava a mãe e o filho. E assim, gente, era uma coisa impressionante. A gente se direcionava para o sujeito que estava sofrendo. A mãe estava ali para acompanhar. Primeiro, era uma dificuldade você atender aquele sujeito sem a mãe estar presente. Certo? Ela insistia em estar ali. Ela, o pai, aquela pessoa que fazia. Porque quando a gente fala de mãe, a gente fala de pai, a gente fala de funções. Né? Pode ser um pai que seja assim também. E aí insistia. Essa pessoa que a gente localizava como uma demanda materna, ela sempre dizia a mesma coisa. Deixe que eu falo sobre ele, que ele não sabe de nada. Aí, quando elas faziam essa fala, a gente chamava a enfermagem, mandava retirar a mãe. Pronto, vamos escutar o sujeito. Nem que ele não diga nada. Mas não interessa a história dele a partir dela, porque ela vai falar dela. Ela só vai falar dela. Então, alguém atenda essa mãe aí. E vamos separar esses dois.
né? Porque faz uma cola e aí para desgrudar é complicado. Alguém quer colocar mais alguma coisa? E essa cola, né, é justamente a falta do nome do pai, né? Tipo assim, porque na verdade o pai vem para separar essa cola, né? Assim, e na psicose, assim, né? A falta do nome do pai, assim, ela vai impedir para o psicótico, né? A simbolização plena do desejo, né? Ou seja, o sujeito não tem acesso ao mesmo tipo de estruturação que o neurótico, né? Porque a foraclusão do nome do pai vai causar uma espécie de buraco no campo do outro, né? Do inconsciente, assim, né? De forma que o real invade a experiência do sujeito por meio das alucinações e dos delírios, né? É isso que acontece na psicose, né? Isso. Anglebson deu um exemplo aí de loucura 2. Lembrem-se, ele deu um exemplo enquanto professor, que ele virou psicólogo agora, fez um concurso para historiador, mas virou psicólogo. Não... Coisas do Estado brasileiro. Roberta, você quer colocar alguma coisa como analista de discurso? Não, Ana, só pensando aqui com vocês. Vai ficar matutando, né, para falar depois. Estou pensando. Vá pensando, porque quando for lá no final, aí você vai escutando e dá uma opinião. Tem outra coisa aqui que eu gostaria de falar, né? Aí eu já falei, né, sobre a miséria dos neuróticos, que é essa dificuldade, né, de articular desejo com a demanda. Ele confunde. Neurótico, ele não sabe o que é desejo, nem sabe o que é demanda. Porque, assim, no seminário 6, o que é que Lacan vai dizer? O desejo, dentre todas as demandas, distingue-se por ser uma demanda submetida à lei. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa pontuação, Lacan? Na verdade, assim, eu acho que a gente pode até assim meio que generalizar, né, que todo objeto amoroso, assim, né, ele é sempre um substituto, né, assim. E no caso de um horizonte mítico, assim, desse processo, né, o que existe é um gozo e um objeto adequado a esse gozo, né, assim. E esse gozo, ele é impedido justamente pelo significante do nome do pai, né? Eu acho que essa é uma questão importante para estar colocando, né? Para ficar mais claro, assim, para quem está escutando, o papel desse nome do pai que vem como uma lei, né? Assim, uma lei que é representada por Lacan na ideia de significante paterno, né? Ou metáfora paterna também, né? Exato. Aí na página 3 vocês veem, né, o início do esquema L, que ele vai dizer que existe nesse esquema L, né? Isso é o início, tá? Ele tá desmontando para que fique mais fácil para a gente entender. Então, ele vai colocar, né, as diferenças geracionais, né, como uma setinha apontada para cima, e a demanda sexual como uma setinha apontando para baixo. No centro, ele coloca a sexualidade, né? Então, assim, a gente pode pensar que a ideologia... Porque, assim, as diferenças geracionais, elas têm a ver com a ideologia do tempo histórico. Aí eu queria deixar para Roberta ou Anglebson explicar um pouco sobre isso, né? Porque é o pessoal que estuda, ou Rafael, que é uma pessoa que estuda essa questão dessa demanda, dessa ideologia, né, do tempo histórico. Vocês querem colocar alguma coisa sobre a questão geracional? Não, a princípio não. Anglebson? Não, também não. Roberta? Na análise do discurso, a ideologia é um dos pontos que a gente estuda, né? Para a gente é conceito-chave, assim. E para a gente a ideologia ela não está presa a um contexto histórico. Para a gente a ideologia ela circula e ela pode se reformular.
A gente não pensa assim, por exemplo, é muito comum a gente ouvir dizer, né? A ideologia daquela época era assim. Não, para a gente não é assim, por quê? Porque eu estaria ligando uma condição histórica, um contexto histórico a uma dada ideologia. Para a gente, o que existe é conflito. Então, o que existe é, naquele tempo histórico, existiam ideologias, sempre no plural. Então, a gente nunca aprende, nunca liga uma ideologia a um contexto. A gente liga ideologias a determinados contextos. Não sei se Claríssimo, eu entender. claríssimo, Nesse sentido, assim, né? claríssimo. A ideologia, nesse sentido, assim, né? Ela está sempre presente, porque a gente pode interpretar também uma das ideias que a ideologia passa é o sentido de visão de mundo, né? Assim, nesse sentido, por exemplo, a ideologia ela é entendida como um sistema de ideias que molda como grupos ou sociedades interpretam a realidade. Então, isso está sempre presente, independente de que época nós estamos, assim. Né? É claro que existe também as ideias colocadas por Marx, né? Que a ideologia toma a ideia de falsa consciência, mas aí já é outro modo de entender, né? Ou então pensar como Althusser pensava a ideologia como controle social, né? Ou então Foucault, que pensava a ideologia dentro da questão da subjetividade internalizada no íntimo do sujeito, né? Então a ideologia é uma coisa assim muito interessante para estar pensando vários aspectos da própria do modo como o termo é usado, né? Anglepson? Não, tudo tranquilo, para mim tá tranquilo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Pois é. Aí você tem uma outra vertente, né? Uma vertente marxiana. Eu devia ter perguntado para a Roberta como marxista, né? Porque eu sei que ela é. Da ideologia como uma parte, né? Como a aparência de um modo de produção, de um sistema, que vai determinar, que a gente discutiu muito ontem no livro, que está muito presente no livro, mas eu vou fazer a propaganda do teu livro, e do livro também de Rafael, né? Que é a ideologia ligada ao modo de produção, né? Que a gente discutiu muito acerca de como o imperialismo norte-americano que ele vai apagando, né? Apagando as subjetividades e criando uma outra subjetividade que Roberta vai chamar no livro dela, a partir de outros autores, de processo de branqueamento, porque é sempre do colonizador, né? É aquela imagem do colonizador que a gente chama a família de margarina, de propaganda de margarina, mas que ela consiste numa verdade, mas uma verdade contada não toda, né? Que é essa da ideologia, que Marx vai trabalhar na ideologia alemã, que não vai estar presente na obra de Lenin, por quê? Porque ele não na época não foi traduzido, pelo menos segundo Zé Paulo Neto. E aí o que você vai ter, né? Vocês podem discordar, gente, a gente não está na igreja, tá? Não somos uma seita, somos um grupo de trabalho. Que seria a ideologia que a gente falou muito, do imperialismo. Né? Que o imperialismo ele impõe a forma dele de sentir o mundo, né? Para nós, para nossa geração, né? Aí a gente teve movimento hippie que contestava, própria Revolução Mexicana e a figura de Frida, enquanto se dizia, né, filha da Revolução, né, que o traje que ela usava terminou virando símbolo da Revolução, né, contra o imperialismo norte-americano. E que hoje a gente tem através das redes sociais, né?
e que essas redes sociais elas vão moldando a nossa forma de pensar a partir de um imaginário que não é nosso, mas de um imaginário que vem de fora. Alguém quer falar alguma coisa? Pode discordar. Gente, pode discordar, tá bom? Fiquem à vontade. Assim, pensando assim, muito rapidamente, porque já está quase acabando o tempo, né? Assim, é muito difícil fazer uma conexão, assim, né? Entre o conceito de ideologia, assim, e a questão do grande outro em Lacan, né? Assim, embora, se a gente fosse pensar assim numa analogia, né? Uma analogia, assim, pensando rápido agora, né? Por exemplo, com Lacan, né? Assim, o outro, né? O grande outro, né? É o lugar dos significantes, e a gente não pode esquecer que também é das regras culturais que organiza a identidade, né? Assim, né? Enquanto que para Marx, assim, né? A ideologia, né? Seria uma estrutura que de certa forma dá um sentido ao mundo, né? E ambos, tanto o grande outro quanto a ideologia marxista, ambos limitam a autonomia do sujeito. Isso é interessante pensar, né? Perfeito, Rafael. Queria ouvir Roberta e Anglepson agora, porque a gente está falando da questão geracional. Eu acho que é isso, né, que eu estava colocando antes. Para a gente, da análise do discurso, de linha Piagetiana, a gente constrói uma série de conceitos a partir do materialismo histórico. Então, a gente lê Marx, Althusser, né, entre outros autores, para pensar. E para a gente não existe um momento histórico determinado por uma ideologia. O que a gente entende existem ideologias dominantes e ideologias dominadas. Enquanto houver classes sociais distintas, haverá ideologias distintas. Né? Enquanto a gente tem disputa de classe, enquanto a gente tem classes sociais, uma sociedade dividida em classes, a gente vai ter ideias diferentes. Só que para a gente a ideologia ela não é só ideia, ela é prática social, é aquilo que a gente vive no dia a dia. Então, tudo que a gente faz, que a gente vive, ideologia, não é só ideia, né? É aquilo que a gente pratica também. E que essas ideias também são determinadas pelo próprio sistema capitalista, já que a gente não pensa o texto sem as condições, né? Para a gente não existe essa possibilidade de estudar língua, de estudar o discurso, sem considerar as condições materiais de existência, porque são as condições que determinam que determinam o discurso. Então, para a gente, o que há são ideologias dominantes e dominadas. Perfeito, Roberta, perfeito. Aí, Rafael, esse grande outro do discurso é o grande outro da ideologia, é o grande outro social, é o grande outro da cultura para Lacan. Então, a gente é atravessado por isso. Só que aí vai ter uma diferença de como Lacan concebe o que a gente vai falar mais tarde sobre noborromeano e o que a análise do discurso concebe como noborromeano. Que aí, isso aí eu vou deixar para a Roberta, porque eu não entendo como é que eles concebem. Eu entendo como o Lacan concebe. Anglebson, quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo. Acrescentar, você quer trazer um exemplo? Não, só pegando a fala aí da Roberta, né, sobre essa questão de ideologia e prática, né, justamente o que eu vindo ela, o Rafael, eu vejo isso na questão desse conflito de classe ideológico, né, ou seja, a ideia de sucesso, que é trazido, por exemplo, para um componente curricular como o que eu estou, né? Projeto Caminhar, junto com o socioemocional. A ideia de sucesso está sempre ligada à questão de números, né? Números como se fosse gerando um sucesso bancário de conhecimento. Ou seja, o aluno que é premiado, a escola que é premiada. E hoje eu estava olhando na aplicação do Enem, né, alunos, acho que do Tocantins,
estado assim, que pegaram um transporte escolar que levaria 3 horas para chegar até o local de prova, levou 5. Né? O ônibus atolou e eles precisaram descer do ônibus para empurrar. Então, as condições as condições para que esse aluno da escola pública chegue, né, e as condições de um aluno, sei lá, que tem um acesso a uma escola com melhores condições, melhores estruturas, né, determina justamente essa lógica de sucesso que na escola pública é lançada para o sujeito, né, ou seja, é ele que é responsável pelo próprio sucesso e é ele que é o grande culpado de seus problemas psicológicos, né? Essa é a lógica de algum material que a gente tem acesso, né, dos institutos privados que têm determinado esses parâmetros, né, de prática pedagógica em disciplinas, Lema, né? isso, no Instituto Lema. Eu falo, porque assim, isso todo mundo sabe, não é O novidade. Ceará é campeão, né, em fazer essas parcerias, né, com o Instituto Lema, tanto o Estado Também quanto não muitos é municípios. novidade. Eu fico pensando assim, como isso funciona na cabeça de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, né? Essa ideia, esse ideal de sucesso, que lança a responsabilidade sobre o sujeito sem olhar a estrutura social na qual esse sujeito está vivendo. Né? Aí a gente tem a construção daquilo que a gente vai chamar de uma sociedade neoliberal, uma geração neoliberal, que é a geração da competição, aquilo que a gente fala muito, Rafael, essa perversão comum. Né? Rafael até mandou para mim, ele mandou para mim uma festa, não sei se era de Halloween, eu não sei se era Dia dos Mortos, mas era uma música eletrônica em que todos estavam vestidos iguais, assim, centenas de pessoas, né? Porque a geração... Não, na verdade, eles não estavam vestidos, eles estavam sem blusa, sem todos roupa. sem blusa. Sim. É porque é tudo igual, né? Tá tudo igual, né? Tudo igual, despidos, né? Onde só existe corpo. Que é a geração neoliberal, que ela é competitiva, ela é a geração da perversão comum, né? Ela pisa no pescoço do outro para ter sucesso. Agora, imagina esse tipo de geração nesse esquema em que você tem a demanda sexual. Eu acho que Rafael mandou eu vou mandar depois para vocês darem uma olhada, do quanto isso se coloca do ponto de vista de uma construção de uma outra estrutura. Eu lembro que quando eu trabalhava no CAPS, eu dizia assim, no tempo de Freud, Revolução Industrial, início, etc. e tal, né? Você tinha a histeria, você tinha a neurastenia. Inclusive, eu faço uma crítica. Eu posso estar errada, gente. Se eu estiver errada, me corrijam. Se alguém achar que estiver errado, conteste, etc. e tal. Freud escolhe as histéricas, as mulheres. Mas existia um tipo de sofrimento que era a neurastenia, que era essa saída do campo. Né? O Christian Dunke, ele trabalha isso naquele livro Além dos Muros, né? A psicologia dos muros. Depois eu lembro o nome desse livro. Em que você tinha neurastenia, que era a saída do homem do campo para a cidade. E como isso causava formas de sofrimento? Está naquele filme, A Classe Operária Valparaíso, né? Que o sujeito ele ia apresentando sintomas obsessivos, que era uma forma de sofrimento típico do masculino, que eles iam estar ali na fábrica. Você quer um exemplo fantástico? É o pai de Lima Barreto. Eu gosto muito de Lima Barreto, para mim foi o autor assim que eu lia durante minha adolescência, que eu me identificava, etc. e tal. O pai de Lima Barreto, ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico como contador. E aí ele enlouquece, porque faltam uns centavos, alguém sentou em cima ou perdeu, eram questões de moedas. E como ele era assim, ele foi o
Primeiro, é importante dizer que foi o padre Lima Barreto que trouxe a topografia para o Brasil e instituiu como ciência. Ele tem o primeiro livro escrito, traduzido. Eles eram muito... Tanto a mãe quanto o padre Lima Barreto, eles eram pessoas, assim, eram essa classe intelectualizada. Eles tinham toda uma atividade. Não é à toa que produziram Lima Barreto, né? E aí ele enlouquece, porque estava faltando umas moedas. Ele coloca aquilo na cabeça e naquele hospital que ele trabalhava, ele acaba sendo interno. E essa ausência do pai, Lima Barreto sofre, etc. e tal, entra na loucura, porque tem a questão racial também que entra. Imagina, naquele período, né, saindo da escravidão, Lima Barreto, escritor negro, de família negra, pai negro, mãe negra, intelectuais. A mãe dele abriu a primeira escola para moças no Rio de Janeiro, para moças de alta classe, média, né, que era para os ricos. Ela era educadora, ela ensinava as meninas a ler, etc. e tal. Né? E aí ele acaba entrando numa loucura e acaba sendo internado, e aí vai surgir aquele romance, né? Que é o Cemitério dos Vivos, que ele vai falar sobre as instituições psiquiátricas. Uhum. Só, não vou comentar nada, não, só vou dizer que o nome do livro, que você estava com ele na cabeça, do Dunker, é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros. Obrigada. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Roberta Anglebson? Não. Não, Celeste, tá ok. É porque eu gosto muito do Lima Barreto, eu sei da história dele pouquinho, tá, gente? Então, o que é que nesse texto eles vão falar, né? Sobre a geração e o que é que eles vão falar sobre essa demanda sexual, que é um texto do Romildo e é uma transmissão na escola, Instituto de Psicanálise, eu não sei bem. Marx está chamando de montagem, é o que eu chamo de sequência lógica. Estabelece-se uma sequência lógica, como nas equações, e essa sequência visa chegar ao valor de x, que é uma incógnita. Esse x é a criança, nessa relação de casal. Certo? Então, a incógnita, que é o sujeito, se essa fórmula é suficiente para isso, o sujeito se constitui a partir dessa articulação entre um desejo e um significante, que a gente já explicou. Quem tiver dúvidas a respeito do significante, é só procurar na nossa playlist sobre significantes. Eu não vou explicar novamente aqui, vocês procurem, quem estiver ouvindo. Que a gente fez várias lives só sobre significantes, trouxemos, né, Roberta estava, enquanto analista do discurso, esclarecendo para a gente, porque o Lacan ele vai no estruturalismo, ele vai na análise do discurso, vai tentar compreender com os grandes pensadores sobre a linguística. Lacan não vai na análise do discurso, não, isso é depois. Tentar compreender a questão do significante. Só que a ciência vai evoluindo e aí a gente tem a análise do discurso. Entre o desejo e o significante, da qual ele é incógnita a ser resolvido. Esse é o sujeito que chega à análise, né? Que ele diz assim, ele começa numa transferência, ele olha para o analista, ele diz assim, esse sabe mais do que eu sobre quem sou eu, né? Todo mundo aqui fez análise e é mais ou menos
Eu também. Todo mundo aqui. Aqui não tem ninguém que não fez, não fez ou não faça análise. Ele chega com a questão, né? Essa questão que se manifesta através do sintoma, o que é que ele quer dizer? Eu sou quem? É isso que ele quer dizer. Para as mulheres é o seguinte: o que é ser uma mulher? O que é ser objeto, causa, desejo? Né? Por isso Lacan perguntava: o que você deseja de mim? Né? Porque esse sujeito que... E é a partir daí. Então, você tem uma geração neoliberal, certo? Com incógnita, porque a incógnita sobre quem ele continua. Às vezes ele é respondido de forma assim, brutal, porque se é fabricado. Você é isso, você é aquilo. Através das redes sociais, que vai dizer como cada um é. No livro O Divino Mercado, do Robert Dufour, gente, eu recomendo essa leitura para vocês. A gente falou isso semana passada. Teve... Até Rafael colocou que teve uma mulher, um homem, que se cegou para poder ter uma identidade de cego. Né? Porque ele não tinha identidade nenhuma. Tranquilo, Rafa. Mas você quer colocar alguma coisa sobre isso? Não, é porque esse vídeo que eu mandei para você, eu lembro que eu fiquei muito impressionado, assim, porque a gente vê, inclusive, assim, não só esse, né, como anda aparecendo muito na internet, assim, né, pessoas que estão se identificando com coisas cada vez mais, assim, rompidas com a norma, ou que a gente pensava que não era possível acontecer, né? Como, por exemplo, existem muitas pessoas que estão se identificando com animais, né? Isso inclui, inclusive, abrir mão da linguagem, que foi o caso que eu narrei no meu livro, né? De um caso de uma mulher que estava abrindo mão da linguagem para passar a se comportar como um cachorro durante 24 horas, né? E havia uma comunidade estabelecida de pessoas que tinham donos de cachorro humanos, assim, ela não é um único caso, né? Que é um caso da Califórnia que eu pesquisei e eu coloquei no meu livro. E esse caso da mulher cega, assim, me chocou muito, me deixou muito impressionado, assim, porque a gente pensa que a visão é uma coisa tão essencial, tão necessária, e a pessoa furar os dois olhos para se identificar, porque se identifica como uma cega. Que tipo de subjetividade é essa, né? É uma coisa muito inédita na história, né? Que é o neoliberalismo, é a geração neoliberal. Né? Então, esse sujeito que chega para a gente como incógnita, né? Não podemos nos esquecer que nosso raciocínio isso opera também como uma articulação entre a diferença de gerações e diferença sexual. Eu ainda estou no plano clássico, é o que o Romildo vai falar. Né? Mas o que eles estão querendo dizer é que existem leis de funcionamento do inconsciente. Do jeito que existem as leis do capitalismo, que a gente estuda tanto, que a gente vive lendo o Capital, etc. e tal, existem leis do funcionamento do inconsciente. E dessa articulação entre a diferença sexual e a diferença de gerações, o sujeito aparece como um sintoma da família. É o sujeito sintoma da família. Toda operação subjetiva está em algum lugar entre as ordenadas e as abscissas desse, seja no sintoma, na fantasia, ou supostamente não se pode ir além da diferença sexual geracional. Você não pode ser avô do seu avô. Ele falou isso, mas eu acho que o Romildo e o Marcos não conhecem o Brasil, né? Porque no Brasil a gente é mãe da mãe, a gente é avô do avô, né? A gente é mãe dos irmãos, pai dos irmãos. Então, você tem toda essa desconstrução, né? Que o processo de colonização, né, de invasão, etc. e tal, causou uma bagunça, porque eles nem conseguiram implementar completamente aquilo que eles achavam que devia ser, porque nós temos nas nossas tradições.
Nós fomos invadidos, colonizados, explorados, escravizados, resistimos, mas o que a gente pode entender é que era uma civilização que atrapalha o desenvolvimento de outro. Porque quando você pensa nos astecas, por exemplo, eles tinham uma forma de civilização muito parecida com a civilização romana, com a civilização grega, imperador, né? A classe pensante, os cidadãos, os escravos, né? Que eram escravos por dívida ou escravos de guerra, né? Tem um filme muito bonito que é sobre Santo Agostinho do Rossellini, assistam, certo? Que é o fim do Império Romano e essas formas que vai se ter essa nova civilização. Santo Agostinho do Rossellini. Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Temos 10 minutos. Anglebson, Roberta. Não, estou tranquilo. Não, também. Não, Roberta. Eu acho que a grande questão aí, que pelo menos é uma coisa que me incomoda no sentido de me causa uma questão, assim, né? É a gente pegar até que ponto, assim, as neuroses, as psicoses, né? Assim, e todas as estruturações do sujeito, né, em termos psíquicos, né? Até que ponto, assim, ela dialoga com o nosso momento histórico, assim, né? Porque a gente não pode nem considerar, né, que essa experiência psíquica do sujeito se dê de uma forma individualizada, como se ela tivesse ausente das relações sociais que acompanham esse desenvolvimento, né? E até que ponto não existe um momento em que a criança vai ter uma estruturação psíquica, vai se desenvolver, né? Principalmente se ela estiver no narcisismo ou numa fase em que ela ainda não tem conceitos ou concepções desse mundo histórico que a envolve. E aí a experiência ela é muito singular, muito individual mesmo, assim. E até que ponto as relações sociais de uma época histórica, de um sistema econômico específico e etc., assim, tem implicações nessa Constituição, né? Eu acho que isso não é possível separar uma coisa da outra e isolar cada um como se fossem separados, né? Mas achar essas mediações é que é o grande desafio na minha concepção, assim. Porque Né? tem a Porque é uma coisa mediação. que... Porque tem a mediação. É justamente os pais que fazem a mediação. Os pais, eles estão cobertos de ideologia. E o narcisismo da criança depende daquilo que é dito dos pais. E os pais estão imersos na ideologia do tempo histórico. E até que ponto, por exemplo, o tempo histórico vai determinar outros objetos, né, de gozo. Por exemplo, como acontece no Japão, de pacientes, né, de analisandos, que estão entrando na clínica dizendo que não sentem mais atração sexual por mulheres ou por homens, mas por robôs, por desenhos de personagens de anime. Isso é próprio do capitalismo. A gente não pode considerar isso do capitalismo, tirar o capitalismo de cena nesse momento, né? Isso, mas é o tempo histórico desse capitalismo. Desse capitalismo. Desse capitalismo. Então, assim, você fez a interrogação e você já respondeu. É verdade. Já respondeu. Roberta, Anglebson. Tudo tranquilo. Se não concordar, gente, coloca, tá bom? Diga assim, não concordo com isso, por isso, isso. Porque quem está ouvindo, ele precisa. Inclusive, assim, que a gente discorde para que ele possa formar consciência consciência clínica. Olha o meu ato falho. Crítica. Alguma coisa que bateu fora da história ou fora da análise do discurso? Porque aqui não tem mestre, não, viu? Aqui não tem mestre. Nesse momento, somos todos iguais. Não, tudo certo. Tá certo?
Então, a gente já pode encerrar agora. E esse vídeo, então, podemos encerrar. Eu agradeço demais a participação de vocês, né? Porque a gente tem um grupo interessantíssimo com economista e psicanalista, um historiador que cuida da saúde mental dos alunos. Eu até disse, você vai trazer a praxis para a gente, Anglepson. E Roberta, que é uma especialista em análise do discurso, marxista, que vai nos trazer essas perguntas, essas questões, esses esclarecimentos da ideologia do nosso tempo histórico. Então, agradeço a participação de vocês e queria pedir às pessoas que nos escutam que curtam, compartilhem, para ajudar a difundir o canal e essas discussões sobre o nosso tempo histórico, leituras psicanalíticas, pensar nas estruturas, pensar no nosso tempo histórico e como isso se dá, quais são as novas subjetividades, né? Sobretudo no Brasil. Então, ficamos por aqui. Alguém quer colocar as últimas palavras? Não. Gente, muito obrigada por estar aqui, tá? Agradeço demais. E vocês já fazem parte do podcast. Vocês são o podcast, né? E sempre de portas abertas para as discussões, para os esclarecimentos, daquilo que de repente é mal entendido, mas a gente pode, porque a linguagem é sempre fonte de mal entendido, mas a gente pode esclarecer. Tá bom? E estamos por aqui. Tá certo. Até a próxima semana. Abraço. Retomaremos o estudo Lacan sobre Valeu. o seminário das psicoses. Tchau.